Antes aqui não tinha, não tinha nada. Começou numa fazenda de gado. O fundador do Itajá, Antônio, né, Guilherme Lopes Viegas, ele veio, era da descendência de angicos, e ele veio daqui para Itajá e recebeu de herança essas terras do pai dele, do pai dele, Antônio Guilherme. E aqui não tinha nada, ele era somente uma fazenda de gado. A casa tinha a casa grande, a casa dele, que era lá em cima do alto, lá. E começou a fazer o povoamento. Aí botou uma bodeguinha, aí começou o povoamento. Os carros, aqui era encruzilhada de caminho, de estradas, ligava o Caxiridó a Salina. E então o povo, os tropeiros que vinham com aquelas cargas, com aqueles coisas para vender, passavam do Seridó para cá, se hospedavam sempre do município, pernoitavam aqui. Então as tropas aqui, lá na fazenda meu avô quando já nasceu, cresceu, botou uma bodeguinha, e começou a fazer o povoamento ali ao redor, né? Não tinha escola, não tinha nada. Itajá pertencia antes a Santana de Matos. Até 1948 ele pertencia a Santana de Matos. Tudo aqui era, tudo que a gente queria, registro de filho, tudo era de Santana de Matos, até 48. Quando foi em 48, foi emancipado o município daqui, aí criou, Panguaçu também pertencia a Santana de Matos. Aí em 48 dividiu, tirou Panguaçu de Santana de Matos. Aí a gente ficou pertencendo a Panguaçu. Em vez de ser de Santana, ficamos pertencendo a Caju. De 48 para cá, ficou pertencendo à cidade de Panguaçu, município de Panguaçu. E até 1992 foi quando foi o plebiscito, houve o plebiscito no mês de maio, para saber se a cidade passava, quem queria que passasse a ser cidade ou quem não quis, até que era município, né? Então, aí houve uma eleição, mesmo assim, todo mundo foi votar nesse plebiscito, todo mundo votou para todo mundo, aí para dizer sim ou não, se queria que passasse, se emancipasse de Panguaçu, desligasse de Panguaçu para passar a cidade ou não. Aí todo mundo votou, aí o sim foi quem ganhou, era sim e não a resposta, sabe? Aí a gente, todo mundo votou no sim, aí passou a cidade. Em 96, em outubro de 96, aí quando foi em janeiro de 97, foi a nossa dele, o meu prefeito da cidade, e a gente ficou sendo cidade, ele pertenceu mais município. Gilberto Eliomar Lopes, o prefeito, José Valdeci de Melo era o vice-prefeito, e teve os vereadores, aí os vereadores, eram 9 vereadores. Antes era saco, por causa, porque lá onde o Alferes morava, na Casa Grande, que ele chamava Casa Grande, tinha uma lagoa perto da casa que era em formato do saco, eu chamava Lagoa do Saco, era um formato do saco, sabe? Então o povo chamava Casa Grande do Saco, aí ficou o lugar todo pro saco. Mas passou muitos anos sendo saco, mas o povo não gostava muito desse nome, todo mundo chamava sacana, todo mundo ficava chateado, porque se é sacana, não gostava, aí procuraram mudar o nome. Aí reuniu as autoridades aqui, João Manuel Pessoa, Manuel Lopes, João Medeiros, as pessoas representavam aqui o lugar nessa época, né? 1950. Aí vamos procurar, foi quando criaram um posto telefônico aqui, o primeiro posto telefônico, aqui não tinha comunicação com canto, lugar nenhum, né? Aí foi criado esse posto telefônico. Aí, não, vamos mudar o nome, vamos mudar o nome. Aí escolher, então vamos escolher, vamos dizer assim, bota Itaúba, outro, não, Itaçu, outro, não, aí vai meu nome, Pernambuquinho, que o Alferes era pernambucano, né? Aí, não, aí as pessoas ali que era bem daqui, o rapaz de Açúcar também, disse assim, não é melhor porque aqui o lugar daqui é um terreno pedregoso, deve botar Itajá, porque Ita é pedra, né? E já é terreno pedregoso, né? Então, tá bom, Itajá tá muito bom, então aplaude Itajá e ficou por Itajá até hoje. Ah, entendi. Eu acho que Itajá teve uma mudança de. Agora,
belíssima, porque antes não tinha nada, né? Era aquele jeito que eu comecei. Mesmo quando eu era pequena, já de 33 para cá, que do entendimento, não tinha nada. Já as escolas eram todas pobres, não tinha carteira, não tinha nada, não tinha loja, só tinha umas bodeguinhas. E hoje em dia a gente vê que já com todo o desenvolvimento, né? Com hospitais, com correios, com telene, com uma cidade completa, né? Quase todo lugar tem uma cidade que tem, Itajá, né? Eu acho que foi uma mudança muito boa e que progrediu muito Itajá. E hoje está progredindo ainda mais. Ainda está mais progredindo. Cada dia que passa, melhora os conhecimentos das pessoas, tudo, né? A barragem lá durou aproximadamente 3 anos a construção. Foi inaugurada em 83. Naturalmente que deve ter começado em 80. O processo de construção, como foi todas as grandes barragens, Armando Ribeiro Gonçalves também passou por um acontecimento muito importante, não só para Itajá, mas para toda a região do Vale do Açu, por que não dizer para o Rio Grande do Norte. Foi uma empresa, a Andrade Gutierrez, uma empresa internacional, nacional, mas com ramificações no mundo inteiro, uma empresa bastante importante na época, né? E o processo se deu de forma natural, né? Houveram muitos questionamentos, muitas divergências, mas foi uma obra muito importante, apesar de muitas divergências durante o seu período, mas foi uma obra que gerou muitos empregos para a região e trouxe muito desenvolvimento na época, não só para Itajá, mas principalmente para a sua cidade polo, que é a cidade do Açu, onde a empresa se instalou. E naturalmente que houve avanço significativo durante a sua permanência durante a construção da barragem. Açu já era uma cidade com abastecimento d'água, era alimentado pelo açude de Meduí. Mas a cidade de Itajá e outras cidades aqui da região, o processo de abastecimento d'água era bastante precário, praticamente não existia sistema de abastecimento d'água. As pessoas utilizavam o próprio água do rio Piranhas, do rio Açu, e era um sistema, vamos dizer assim, bastante primitivo, carregado através de animais e não existia nenhum sistema de abastecimento d'água. Era bastante, eu diria, complicado na época para as pessoas usufruírem do abastecimento de água. No início, havia muitas indagações, muitos achavam que era um projeto que vinha para resolver e solucionar muitos problemas. Outros, havia aquela desconfiança natural. Muitas campanhas foram feitas contra a barragem e outras a favor, já que a construção da barragem, ela se deu num período de seca e muitos acreditavam que seria a redenção do Vale do Açu, a construção dessa barragem. Mas foi um processo bastante tumultuado, com muitas divergências. Notadamente, a Igreja Católica se posicionou, parte da Igreja Católica se posicionou contra, alguns sindicatos, e foi uma batalha bastante grande por parte dos órgãos.
responsável pela construção para que vencesse todas essas dificuldades, essas barreiras, principalmente pela desconfiança da população. A união dos seus filhos, não esqueceremos jamais. Oh, meu Itajá querido, nós queremos sempre que o seu progresso seja o vigor de uma semente. Bom, meu nome é Carlos Júnior, sou graduado na área de educação, no curso especificamente de pedagogia, né, e sou mobilizador cultural do município de Itajá. E falar sobre um pouco a cultura de Itajá é falar muito de uma riqueza que foi transmitida de gerações para gerações, embora seja um município bastante pequeno, só tenha 21 anos de emancipação política, mas é grande nos seus aspectos culturais populares. O município de Itajá, ele herdou, nas suas primeiras povoamento, ele iniciou muito com o movimento cultural, principalmente ligado à questão popular, onde os primeiros casarões de Itajá eles serviam de apoio para ser realizados os dramas, que na verdade esses dramas hoje é caracterizado como encenação teatral, e isso difundiu muito e propagou dentro da cultura de Itajá algo que foi primordial para o desenvolvimento de outras habilidades e competências culturais. Então, na época, a Casa João Manuel Pessoa era um centro de referência, onde as pessoas se agrupavam, as famílias, para justamente fazer apresentações culturais, que eram os dramas, receber os cantadores de viola, bem como também outros tipos de atividades na área de cultura, principalmente na produção de artesanato. Então, a Casa João Manuel Pessoa foi uma grande referência dentro da nossa cultura, né, que a cultura de Itajá hoje, basicamente, ela é bastante ligada a dois focos. Um é a prática esportiva do futebol, né, do qual o município de Itajá revelou grandes talentos a nível nacional e internacional, como também a questão das danças folclóricas, né? Nós tivemos ao longo dessa existência, mais ou menos nós temos quase 200 anos de povoamento, que Itajá foi povoado por volta de 1800, então nós temos o quê? Quase 213 anos, né, de povoamento, quando chegou Alferes Lopes Viega, que foi o primeiro precursor, e ao chegar na cidade de Itajá, durante esse período, ele já trazia consigo alguns elementos da cultura que é ligada à sua origem, que era de raízes espanhola. Então, o município de Itajá, mesmo antes, pertencia antes ao município de Santana do Mato, logo em seguida Ipanguaçu, e se emancipou no dia 26 de junho de 1992. Então, o município de Itajá, mesmo pertencendo ao município de Ipanguaçu, já tinha algo forte, que era o lado cultural dos grupos existentes, onde os grupos de Itajá já faziam apresentações nas cidades circunvizinhas, apresentavam também em outros estados da nossa federação, né, dentro do nosso Brasil, e era algo marcante, porque esses grupos culturais sempre estavam presentes dentro das festividades alusivas, como festa do padroeiro, como carnaval, as gincanas folclóricas, datas cívicas importantes, como por exemplo Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre foi motivo desses grupos culturais estarem sendo apresentados. E uma coisa interessante, que esses grupos, ele trabalha justamente uma linha muito importante, que é primordial para a cultura, que é a questão de você difundir a cultura popular. Então, esses grupos apresentam muito algo voltado à cultura nordestina, à nossa cultura brasileira, elementos da nossa própria cultura, então, assim, local. Então, tudo isso são vestígios de que houve uma preocupação muito grande no seu processo de colonização, na existência desses grupos em dar um foco a questões culturais, não serem grupos de dança que apresentam só performance do mundo contemporâneo ou da atualidade, não. Eram grupos que eram fortalecidos, era passado isso de geração para geração, né? Hoje eu tenho 34 anos de idade, mas comecei a fazer parte dos grupos de dança com 5 anos de idade, né? Já existia esse controle todinho desses grupos, onde era iniciado pelas crianças, né? Posteriormente se tornavam adolescentes e até na fase adulta continuavam inseridos nesse contexto. Hoje a cultura Itajá está mais abrangente, porque a gente consegue detectar que é algo tão forte e tão assim, prazeroso
que as escolas, por si, já desenvolvem dentro do seu calendário anual atividades culturais. E é onde a gente descobre muitos talentos, muitas competências e habilidades na área artística. E para o nosso município, assim, chegar a um ponto, ser uma cidade pequena, né, com 7 mil habitantes, mas consegue promover espetáculos culturais grandiosos, com temáticas relevantes, importantes, que trazem à tona um processo de reflexão, principalmente cultural. Então a gente hoje tem uma cultura bastante rica, diversificada, não há de forma alguma exceção de pessoas, né, de classes sociais ou de cor, ou de opções sexuais. O futebol de Itajá é muito antigo, sempre foi uma paixão da comunidade. É o saudoso Manuel Admiro Lopes foi um dos primeiros incentivadores do esporte futebol em Itajá. No início, ele foi a pessoa responsável, né, por incentivar e fundar e criar o primeiro clube de futebol, inclusive eu acho que é um dos mais velhos da região. Na época se chamava Iguaraçu Futebol Clube. O nome do time? O nome do time, já que o Manuel Admiro, o saudoso Manuel Admiro, ele morava numa comunidade, hoje bairro de Iguaraçu, um dos principais bairros da cidade de Itajá, chamava-se Iguaraçu. E lá ele, naturalmente, ele criou esse time e apelidou-se ou chamou-se de Iguaraçu Futebol Clube. Certo. Mas se eu lembrar o ano, mais ou menos? Eu acho que na década de 40, por aí assim, segundo os mais antigos, não sou tão antigo assim, mas as informações que eu tenho repassadas por os mais antigos ainda, datam mais ou menos desse período. O município de Itajá sempre foi considerado um celeiro de grandes jogadores, para que passaram e nasceram grandes atletas. Notadamente que os mais antigos, a população hoje não vê nem falar o seu nome, mas foram grandes atletas, certo? Que naturalmente que com o passar do tempo surgiram esses atletas conhecidos nacionalmente, inclusive os dois principais atletas de Itajá, Souza e Sinha, que são dois atletas filhos de Itajá, que nasceram já na época atual, né? E que representaram muito bem, não só o município de Itajá, mas o Rio Grande do Norte. Eli Souza, que teve passagem inclusive pela seleção brasileira, e o Sinha, que ainda joga futebol lá no México, disputou a Copa do Mundo. Então são dois jogadores que representaram muito bem a cidade de Itajá. É claro que outros grandes jogadores também despontaram aqui no Itajá, como Netinho, como Bebeto, como Zé Ivaldo. Esses são jogadores a nível mais de Rio Grande do Norte. Mas todos eles tiveram um grande desempenho e representaram muito bem o esporte de Itajá. Com todo fervor, um santuário constante. Oh, meu Itajá querido, nós queremos sempre que o seu progresso seja o vigor de uma semente. Futebol amador, principalmente a cidade de Itajá, é uma cidade pequena. E hoje ele já não tem a mesma importância que teve, principalmente na década de 90, 2000. Hoje o futebol de Itajá precisa de ser reativado, renovado, passa por muitas dificuldades e praticamente se resume apenas a um campeonato municipal, o que já não é atrativo para as pessoas irem ao estádio. Passa realmente por dificuldades, assim como todo o esporte amador de um modo geral, principalmente o futebol das pequenas cidades, onde as pessoas já não têm a motivação e o prazer de ver suas equipes locais jogarem. Se prende mais na televisão
E com isso o futebol local, o futebol amador, ele perde a importância dentro das comunidades. E Itajá não é diferente. O ensino antes da escola isolada de Itajá, onde eu comecei meus estudos na escola isolada de Itajá, essa educação era transmitida, né, para aquelas pessoas que tinham um conhecimento maior. Ele era trabalhado nas próprias residências. Então, como meu avô, Manuel Lopes, ele trouxe uma pessoa chamada por Antonieta e para dentro da sua casa para ensinar os seus filhos. Por sinal, minha mãe foi uma pessoa que estudou com ela dentro de casa. Então, as famílias aqui em Itajá costumavam trazer as pessoas para dentro de casa para ensinar os seus próprios filhos. Então, a educação era repassada dessa forma. Aí, depois, foi surgindo outras pessoas, como Libânia Pessoa Lopes. Ela foi a primeira professora, assim, quando iniciou a escola no Itajá, né, a escola isolada. Ela foi das primeiras professoras, como Chiquinha Pessoa também, e outros, Cassimiro, Socorro Pessoa, Marilene. E quando surgiu a escola isolada, que foi a partir de 50, foi nesse período, a partir de 50 para 60, quando começou a surgir a escola isolada de Itajá. Mas antes disso, as pessoas trabalhavam dessa forma, traziam as pessoas que tinham aquele conhecimento para dentro da sua própria residência para ensinar seus filhos. Que o seu progresso seja o vigor de uma semente. Na cultura ele sempre procura se destacar. No amor pelo esporte, o seu talento mostrar. E no lance preferido. Antes de Itajá ser emancipado, era dividido em dois grupos políticos aqui. Essa parte política era dividida em dois grupos políticos. E cada um apresentava, né, buscava dentro dos seus partidos, das suas coligações, né, dos seus grupos, forma de trazer desenvolvimento para Itajá. Mas Itajá, nesse período, ele também tinha um ponto forte, que era a união dos itajaenses. Muitos trabalhos, muitas coisas foram feitas a nível de mutirão. Aí, para isso, não havia divisão política. A política, como passava o período político, cada um pensava no crescimento e no desenvolvimento de Itajá. Falar sobre a organização política do município de Itajá, eu vou dizer bem sincero, me decepciona. Porque eu sonhava no Itajá, onde os políticos tivessem o cuidado do desenvolvimento. E a gente vê Itajá, depois de 20 anos de emancipado, eu considero 20, mas vou baixar para 16, que tem prefeito, eles não se preocuparam com o desenvolvimento de Itajá. Porque às vezes criar cargos, secretarias e órgãos, sem esse órgão ter nenhum objetivo e nem ele desenvolver nenhuma atividade, eu acho desnecessário para o desenvolvimento. Então isso me preocupa muito, pelo menos eu que lutei tanto, que vi e sonhava com Itajá bem diferente, isso me frustra cada dia que vejo. Porque não vejo a preocupação, as pessoas às vezes
pensa que está muito bom, alguns, mas para mim, eu continuo decepcionado com todo esse período. E a sua origem traz, assim querem os seus filhos ver crescer ainda mais. Assim querem os seus filhos ver crescer ainda mais. Oh, meu Itajá querido, nós queremos sempre que o seu progresso seja o vigor de uma semente. Que o seu progresso seja o vigor de uma semente. No viver de cada dia cresce a sua educação. O seu povo se esforça pela sua formação. O seu clima de trabalho quase sempre mude. Assim procura viver todos com muita união. Assim procura viver todos com muita união. Oh, meu Itajá querido, nós queremos sempre que o seu progresso seja o vigor de uma semente. Que o seu progresso seja o vigor de uma semente. O seu povo com coragem hoje trabalha para ver sua geração do futuro